Por que insistimos tanto na guarda do sábado? Se existem textos claros no Novo Testamento dizendo que Jesus veio e aboliu os mandamentos, a lei. Você quer ver um detalhe? Olha só o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, os versos 14 e 15, diz o seguinte: mas agora unido com Jesus Cristo, ou melhor, 14, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou um muro de inimizade que separava os judeus e os não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Ora, se Deus acabou com os mandamentos, o sábado faz parte dos 10 mandamentos, o 4º mandamento. Por que insistimos em guardar o sábado? Por que insistimos em pregar a guarda do sábado? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar ao vivo. Rede Novo Tempo de Comunicação, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode mandar os seus questionamentos, você pode mandar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, o que você quer saber sobre a Palavra de Deus, e tudo é respondido à luz da Bíblia Sagrada. Não é a Novo Tempo, não é o meu companheiro, colega de trabalho, o professor Leandro Quadros, não é o programa Na Mira da Verdade, e sim a Palavra de Deus. E para você participar do nosso programa, daqui a pouquinho eu falo para você. Primeiro, vamos cumprimentar o meu amigo, professor Leandro Quadros. Para mim sempre é um privilégio poder estar aqui nesse horário, às 9 da noite, para enfrentar você, professor, aqui colocando você sempre na mira da verdade. Como é que vai, professor? Tudo bem? Vou bem, meu amigo. Na verdade, eu que tenho que enfrentar você, né? Porque você não dá moleza. Eu não sou os nossos telespectadores, professor. Você é o intermediário aí dos telespectadores, né? O que vem chumbo grosso, você manda sem dó, né? Mas é uma alegria, meu amigo, estar com você novamente. É uma alegria, querido telespectador, estar com você novamente, com você que nos acompanha também pela Rádio Novo Tempo. E antes de darmos sequência ao programa, eu só queria mandar rapidamente uns abraços aqui. O primeiro abraço, queria mandar um abraço para minha cunhada, a Keila, meu concunhado Júnior, e para os meus sobrinhos, Gabriel, Júlia e Giovana, de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Obrigado por vocês estarem assistindo aí o Na Mira da Verdade. Um abraço também para a turma do Colégio Adventista de São José dos Campos, é uma equipe da cor roxa, que estão participando de uma gincana lá. Um abraço para vocês. E o último abraço, Tito, aqui tem uma listinha de algumas pessoas queridas. Tem uns 50 pessoas aí, aqui, né? Tem 55, Nossa. Tô brincando. Do centro de treinamento lá de Cotia. Eu estive lá no centro de treinamento, dando uma palestra para os obreiros, instrutores bíblicos, né, da União Central Brasileira da Igreja Adventista. Eu queria mandar um abraço para o pessoal tão valoroso que trabalhou lá na cozinha e tudo mais. A Olga, Ivani, Paulo, Valmir, Daiane, Adriana, Julinda, Isabel, Neia, Célio, Cláudia, Franciele e Felipe. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo grande carinho que vocês têm para com o programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor. Então já vamos começar quente. Vamos lá, meu Olha irmão. só, você o tempo todo aqui tem defendido a lei de Deus, a guarda do 4º mandamento, o sábado. Mas, professor, a gente tem que ser claro com o nosso telespectador. Sim. Existem textos claros na palavra de Deus que dizem o contrário. Dizem que Jesus veio aqui e aboliu esse mandamento. Olha só, eu li aqui no começo Efésios 2. Vamos tomar como base Efésios 2. Tem muitos outros textos. E esse questionamento quem mandou pra gente foi o Eric. Ele é de Imbituba. A semana passada, ele é de Imbituba, Santa Catarina. E ele lançou aqui vários textos que nos mostra que essa lei foi abolida. Efésios 2, 14 diz o seguinte: pois Jesus Cristo quem nos trouxe a paz,
tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos povos formou um só povo novo, unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Como explicar esse texto, professor? Você defende o tempo todo aqui sobre o sábado, mas a palavra de Deus é clara sobre esse assunto. O que você me diz? Você quer ver uma coisa, Tito? Quando a pessoa lê esse texto pela primeira vez, realmente ela tem a impressão de que a lei de Deus não tem valor algum. Agora, é importante quando estudamos um assunto bíblico que nós estudemos os textos mais difíceis à luz dos textos mais fáceis. Se nós pegarmos mesmo, Tito, isoladamente, esse texto de Efésios 2, 11 a 14, nós vamos chegar à conclusão de que a lei de Deus foi abolida. Agora, se nós analisarmos o conjunto das Escrituras e o próprio contexto da carta de Efésios, nós veremos que não foi isso que Paulo disse. Vou dar um exemplo. Em Romanos 3,31, quando o apóstolo Paulo estava falando aqui da justificação, do perdão por meio da fé em Cristo Jesus, em Romanos 3,31 mesmo Paulo afirmou assim: anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então nós pensamos assim, será que Paulo se contradisse? Porque em Efésios 2,14 ele afirma que a lei dos mandamentos foi abolida. Agora em Romanos 3,31 Paulo afirma claramente que a fé em Cristo, mesmo que eu seja salvo pela graça de Deus através da fé, essa fé não me desobriga de ter uma vida moral justa diante de Deus. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Para nós entendermos Efésios 2, 11 a 14, seria importante nós darmos uma analisada também em Efésios 6, 1 e 2. Por quê? Porque se Paulo está abolindo a lei em Efésios 2, 14 e 15, então nós teríamos que ter um problema interpretativo em Efésios 6. Por quê? Em Efésios 6, Paulo está defendendo exatamente a observância da lei. Olha o que diz nos versículos 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, como entender isso? Será que Paulo poderia, em Efésios 2, 11 a 14, querido amigo que nos acompanha, ele poderia estar abolindo o mandamento honra teu pai e tua mãe? Se nós dissermos que o sábado foi abolido em Efésios 2, 11 a 14, temos que dizer que o mandamento honra teu pai e tua mãe também foi abolido. Por quê? Porque ele faz parte dos 10 mandamentos, assim como o sábado. Ok, mas eu te lanço outro texto, professor Leandro Quadros. Não, deixa eu só concluir uma coisinha aqui, porque eu sei que tu vai vir com um texto pesado aqui. Já vou e quero ver como é que você vai sair. Quando Efésios 2, 14 fala que ele aboliu a lei dos mandamentos, muitos irmãos protestantes não levam em conta, Tito, a expressão seguinte, que diz assim: aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui nós temos que fazer uma distinção. É claro que a palavra lei na Bíblia, ela engloba tanto leis no aspecto moral, quanto cerimonial, civil e tudo mais. Só que nesse texto em específico, Paulo está destacando um aspecto cerimonial da lei. Ele está dizendo que através da cruz, Cristo reconciliou judeus e não judeus. E que agora não necessitaria mais de expressar a fé no Salvador através de sacrifício de cordeiros, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto na cruz. Então a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, em Efésios 2, são as leis cerimoniais. Os sacrifícios de cordeirinho que a pessoa realizava como evidência de fé no Salvador. Agora, que a lei moral, inclusive o sábado, não está incluído, nós podemos ver em Efésios 6, 1 e 2. Se Paulo estivesse abolindo o aspecto moral da lei em Efésios 2,14, então eu e você não precisaríamos mais respeitar pai e mãe, porque até essa lei foi abolida. Então nós temos que ter muito cuidado com a forma como interpretamos a Bíblia, para não colocarmos na palavra de Deus ideias que ela não teve a intenção de dizer. Mas olha só o que diz Gálatas 3:19. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei
devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos a um homem, serviu de intermediário. Será que a lei dos 10 mandamentos não foi exatamente na época de Abraão e agora no Novo Testamento que Jesus veio morrer e livrar, tirar todo o pecado? Ele não tirou também a lei? Esse texto, Tito, eu saberia que você vinha com um texto pesado também, né? Porque você cita coisas aí pesadas dos nossos telespectadores, né? Esse texto também, Tito, é muito interessante entendermos o contexto da carta aos Gálatas. O que acontece? No versículo 19 diz que a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, Cristo. O que acontece? Aqui está falando do momento em que a lei foi dada de forma escrita no Monte Sinai. O povo de Israel estava no Egito e eles foram, diríamos assim, desumanizados. Era um povo escravo, não poderiam obedecer à lei de Deus da forma correta, então eles perderam muito da sensibilidade moral. Para Deus poder recuperar algo disso, diz aqui no verso 19 que a lei foi adicionada, ou seja, a lei foi dada de forma escrita para que o povo pudesse compreender melhor a vontade de Deus. Agora, que a lei já existia antes do Monte Sinai, isso é claro em vários textos da Bíblia. Em Gênesis 26:5 afirma que Abraão obedecia aos mandamentos. Agora, o que o texto está dizendo é o seguinte: a lei, agora que Cristo está conosco, a lei não serve mais de tutor para nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque Cristo já foi revelado. Então, Paulo está defendendo aqui este aspecto. E não nos esqueçamos, em Gálatas, Paulo não é contra a obediência a Deus. Ele é contra uma obediência legalista a Deus. Ou seja, você obedecer a Deus para comprar a sua salvação. Isso é pecado e errado. Agora, você obedecer a Deus como fruto do estilo de vida daquela pessoa transformada pelo Espírito, isso não é legalismo, isso é até recomendado na palavra de Deus. Ok, professor. Quer dizer, então, que eu não posso simplesmente pegar um texto isolado na Bíblia e levar aquilo como uma doutrina. E sim, eu preciso saber o contexto, eu preciso saber tudo o que aconteceu naquela escrita para entender o que a Bíblia está querendo dizer. Exatamente. Ok, professor, você fazem viu, o contrário. nós estamos apenas começando, ainda tem muita coisa para acontecer, mas não sai daí não. A gente volta, é 1 minuto só, a gente volta já já. Já estamos de volta, você viu, é rapidinho. E eu quero dizer que para você participar do nosso programa, basta você mandar a sua pergunta, o seu questionamento, através de um torpedo, um SMS para a gente. E eu recebo ele agora, na hora aqui. Para você mandar, o nosso SMS é 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda aí pelo seu celular e eu recebo aqui na hora. Ou se você preferir, você que está assistindo a televisão aí com seu iPad, com seu laptop, na frente do computador, você pode mandar a sua pergunta para a gente através do nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que tem um campo dizendo que o programa está no ar, você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora, tá bom? Ou então, você pode participar mandando sua pergunta através do nosso Twitter, Na Mira da Verdade, tá bom? Participe, interaja com a gente, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e, de acordo com a palavra de Deus, a sua resposta será dada, tá bom? Participe com a gente. Eu queria aproveitar esse momento, você já viu no intervalo aí, mas eu não posso deixar de falar do nosso DVD. O programa Na Mira da Verdade preparou um DVD especial. Não são uma coletânea de programas, não. Nós fizemos especialmente para você poder aprender mais sobre diversos temas que nós debatemos aqui todas as semanas. Nós estamos falando sobre o sábado, estamos falando sobre o santuário, estamos falando sobre o arrebatamento secreto, o dom de línguas, a predestinação, enfim. São 30 perguntas para você se deliciar e aprender bastante sobre a palavra de Deus. Se você quiser, você pode ligar agora que nós temos uma equipe ali para atender e para você pedir esse DVD, tá bom? O telefone é 0300 789 1111. É fácil. 0300 789 1111.
11, tá bom? Liga lá e peça mais informações do DVD Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Você viu que o nosso programa já começou quente hoje, Começou pesado. E olha só, as perguntas não param de chegar aqui no nosso SMS. Quem já sabe o número, já vai mandando antecipadamente. Maravilha. Antes de começar o programa, já chega dezenas de perguntas. Olha só, esse questionamento aqui, esse SMS que chegou, ele quer saber o seguinte. Quase todas as igrejas falam do fogo eterno. Afinal de contas, o inferno vai existir para sempre, o inferno já existe esse negócio de purgatório, é uma fase que pode aliviar você voltar para ir para o céu ou ir para o inferno, enfim, inferno, fogo eterno, isso o que a Bíblia fala para a gente, professor? Veja bem, queridos, essa crença no inferno eterno, isso aí é uma crença de herança grega. Por mais que as pessoas queiram justificar essa crença, ela não tem embasamento bíblico. Quando você faz uma análise, não é, geral dos textos da palavra de Deus. Essa crença também tem origem numa falsa compreensão da natureza humana. As pessoas creem que o ser humano pode ser separado em 2 ou 3, em corpo e alma ou corpo, alma e espírito. Essa dicotomia ou tricotomia, isso também é pura filosofia grega, porque na Bíblia há o conceito do holismo bíblico, ou seja, para o pensamento hebreu, o ser humano só existe a vida se há a união da mente, do corpo e da espiritualidade, ou do espírito, que é o fôlego de vida de Deus. Então, esse conceito errado da natureza humana, né, é um estudo errado da antropologia que leva a essa crença absurda no tormento eterno. Agora, se você entender que o ser humano é um todo inseparável, você não vai ter dificuldades para crer que não existe um inferno eterno, mas que haverá um lago de fogo, sim, para punir e depois destruir aqueles que rejeitaram o plano de salvação e quiseram persistir numa vida de pecado. Então nós precisamos entender corretamente a natureza humana. Entender que para a Bíblia só existe vida quando os 3 aspectos estão unidos. Uma outra coisa que leva a essa teologia equivocada é a má compreensão da terminologia eterno quando se refere ao lago de fogo. Por exemplo, você pode ler Marcos capítulo 9, 43 a 44, Apocalipse 20, verso 10, Apocalipse 14 e 11, e ali são textos que falam que o indivíduo vai ser atormentado eternamente. Só que tem que se considerar o significado do termo eterno, não levando-se em conta apenas a língua portuguesa, mas como que a língua hebraica e grega compreendiam o termo. Por exemplo, o Dr. H.G. Moule, um erudito evangélico, ele explica o seguinte, que a palavra eterno na Bíblia, ela pode se referir a um longo período de tempo ou a um curto período de tempo. Depende da natureza do objeto a qual a palavra está ligada. Então, quando a palavra está ligada a Deus e aos justos que comerão da árvore da vida, é claro que está dizendo que Deus é eterno e que os justos serão eternos. Só que quando a palavra eterno está ligada aos ímpios que não comerão da árvore da vida, é claro que ela não pode se referir a um tempo sem fim. Então temos que levar isso em conta. O castigo é eterno não na duração do castigo, mas nas consequências do castigo. A pessoa será castigada, destruída e depois nunca mais terá a oportunidade de ressurreição. E nós devemos levar em conta também, além desses textos, que a Bíblia ensina que a morte é um estado de inconsciência até a volta de Cristo. João 11, 11 a 14, Cristo compara a morte a um sono. Alguns dizem que se refere à morte física. Nada a ver. Não existe essa história. Morte é morte mesmo. Tá? 1 Coríntios 15, 23 diz que a morte é nossa inimiga. Se a morte me proporcionasse a oportunidade de eu ir para um lugar intermediário, o paraíso, ela não seria minha inimiga, seria minha amiga. Estaria me fazendo um favor. Né? Então, se desvencilhe desse conceito grego, que infelizmente entrou em muitas igrejas, graças à influência de Agostinho. Então, vamos à Bíblia, voltemos à Bíblia, voltemos ao holismo bíblico para não aceitarmos esse tipo de heresia que não pode ser comprovada pela palavra de Deus.
Ok, professor, muito bem. Mais um torpedinho que chegou aqui interessante e eu coloco ele agora na mira da verdade. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Adevaldo, ele é de Rondonópolis, no Mato Grosso, ele diz o seguinte, eu gostaria que me tirasse uma dúvida, qual o significado de Mateus 27:51? Mateus 27:51 diz o seguinte, na linguagem de hoje diz o seguinte, então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Isso aqui é por ocasião da morte de Jesus. Isso mesmo. É, professor? E o que significado tem esse texto aqui? Existe algum significado? Isso aqui é figurativo, é real? O que quer dizer isso daqui? Com relação ao templo, com relação a rasgar a cortina do templo, enfim. Como é que a gente pode explicar isso aqui, professor? Isso aqui, amigo Tito, tem um significado teológico muito interessante. Quando Cristo morreu, é claro que a natureza entrou em comoção, porque Cristo é o Criador. Eu gosto muito de uma citação da escritora Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 530, onde ela afirma que em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Então, como Cristo é o Criador, é claro que ao ele ter morrido na cruz pelos pecados dos seres humanos, a natureza toda se comoveu. E o que aconteceu também foi o seguinte, o véu do santuário, o santuário que era o local de adoração ao Deus verdadeiro e aonde se ministrava o culto em favor do povo de Israel, diz que este véu havia 2 compartimentos, diríamos assim, 2 salas no santuário. Uma sala chamada Lugar Santo e outra chamada Lugar Santíssimo. E entre essas 2 salas havia um véu que separava as 2 salas, porque atrás deste véu, onde estava o Lugar Santíssimo, havia a Arca da Aliança, uma espécie de uma caixa, contendo os 10 mandamentos de Deus. Quando Cristo morreu, este véu, que era pesado, se rasgou no meio. E aí Deus mostrou o seguinte, sendo que Cristo, o verdadeiro cordeirinho, morreu no lugar do pecador, então o véu do santuário se rasgou, demonstrando-se o seguinte, que todo aquele ritual do santuário que apontava para a morte do cordeiro, que era Cristo, perdeu a sua necessidade, não é? O verdadeiro cordeiro morreu e o verdadeiro sumo sacerdote iria ascender aos céus depois da ressurreição para interceder pelo ser humano. Então o que o texto está dizendo aqui é que todo o sistema do santuário agora, toda a simbologia foi transferida para o próprio Cristo, que agora cumpre, não é, com toda essa simbologia no santuário celestial. Ok, professor. Ainda pelo nosso blog aqui, o Antônio Marcos Santos Guedes, ele é de Embu, das Artes, em São Paulo, ele diz o seguinte, pergunta o seguinte, os santos podem pecar? O fato de Paulo dizer que julgaremos o mundo e até os anjos, anula o julgamento naquele dia em que Deus julgará a todos? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo não serão julgados? Professor, essa questão do julgamento de Deus, Deus também vai julgar os anjos? Ou seja, será que os anjos também podem pecar? Mas espera um pouquinho, nós temos que ir para um intervalo. Você vai responder já já, tá bom? Tá ok. Participe do nosso programa mandando a sua pergunta, o seu questionamento. Acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e você pode mandar as suas perguntas que eu recebo aqui na hora. Ou então, mande um torpedo SMS para 12 9156 6972. Eu também recebo na hora. E a sua pergunta vai estar na Mira da Verdade. E logo depois do intervalo, você tuiteiro que está acompanhando a gente aí, prepare a sua pergunta, porque o Twitter também vai estar na Mira da Verdade. Não sai daí não, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e agora são 21 horas e 31 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela Novo Tempo e eu queria mandar um abraço todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão conectados com a gente aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você estar sintonizando aí a Rádio Novo Tempo e acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Talvez você esteja aí no carro, sintonizando isso daí e querendo saber que tipo de programa é esse. Este é um programa onde você
manda pra gente os seus questionamentos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, alguns assuntos teológicos que você quer saber a respeito do que a Bíblia fala sobre eles. Se você tem algum questionamento, se você tem alguma dúvida bíblica, manda pra gente e nós respondemos aqui de acordo com a Bíblia Sagrada e colocamos na mira da verdade, tá bom? Eu queria aproveitar agora nesse momento e oferecer para você um presente. Esta é a revista Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista interessantíssima que tem 16 temas bíblicos para você aprender sobre esses assuntos que são apresentados aqui. Verdades para o Tempo do Fim. Tempo do fim é o tempo em que nós estamos vivendo. É um tempo diferente de toda a história. E você vai ver que a palavra de Deus apresenta tudo isso. E nesta revista você vai tirar essas dúvidas. E para você receber essa revista, você não tem que pagar nada. Ela vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que tem ali curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim. Você preenche ali e você vai receber aí na sua casa sem custo nenhum, tá bom? Então aproveite, é de graça. Você vai ter uma bela revista com os diversos temas aqui para você aprender. Por exemplo, olha aqui um tema interessante. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Não é incrível? Por que acontece tanta tragédia no nosso mundo? E Deus não está vendo isso? Ele está permitindo isso? Isso é só um dos temas. Tem muita coisa para você aprender. Verdades para o Tempo do Fim. É gratuito. Peça agora mesmo e receba aí na sua casa. Professor, e aí, você está vendo que eu estou ainda meio rouco aqui, né? Não consegui tirar a rouquidão, mas a gente está aqui com toda a força para fazer o programa. E a pergunta que eu te lancei antes do nosso blog, quem mandou foi o Antônio Marcos e ele diz o seguinte: os santos podem pecar? O fato de Paulo dizer que o julgamento do mundo e até que, ou melhor, que Paulo dizer que julgaremos o mundo e até os anjos, anula o julgamento naquele dia em que Deus julgará a todos? Ou seja, quem vai julgar? É Deus ou somos nós? E outra coisa, se nós vamos julgar até os anjos podem pecar? Que história é essa, professor? Essa pergunta é muito interessante. Veja bem, ela é respondida quando entendemos que o juízo de Deus tem 3 fases. A primeira fase acontece antes da volta de Cristo. Antes de Cristo voltar, ele faz uma análise dos registros celestiais para que o universo possa entender quem realmente aceitou a Cristo como Salvador e quem não aceitou, né? Eu gosto muito de um comentário do teólogo luterano Joseph A. Seyss, que ele afirma assim, que a ressurreição dos justos é uma evidência de que antes de Cristo voltar, ele efetuou um julgamento com antecedência para dizer quem foi digno da primeira ressurreição. Ele comenta isso com base ali em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Já a segunda fase do juízo é essa que o nosso telespectador mencionou, Antônio. 1 Coríntios 6, 1 e 2 afirma que nós julgaremos os anjos. Este julgamento, ele ocorrerá no céu por ocasião do milênio. Quando Cristo volta, ele leva os seus para o céu e lá eles ficam 1000 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Neste período de 1000 anos, nós vamos avaliar a maneira como Deus lidou com os pecadores e inclusive como Deus lidou com os anjos maus que foram expulsos do céu na rebelião com Satanás, como nós podemos ler em Apocalipse 12, 7 a 9. Já a terceira fase do juízo, né, ocorre quando, depois do milênio, quando Cristo voltar, descer a este mundo com a cidade santa, aí ele vai o quê? Castigar e executar os demônios. Então, um anjo pode pecar? Qualquer criatura que tem livre-arbítrio, capacidade de escolha, pode escolher fazer o errado. E se você ler, por exemplo, João 8,44, aqui menciona claramente um pecado de um anjo, do anjo principal. Diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, falando para os fariseus, não é? E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia chama o diabo de homicida e de mentiroso, mostrando o quê? Que realmente ele pôde pecar, ele pecou, ele escolheu rebelar-se contra Deus. E, portanto, é claro que o nosso julgamento, a nossa avaliação que faremos no milênio para entendermos como Deus lidou com essas criaturas rebeldes, não anula o julgamento de Deus em relação à humanidade, porque esse julgamento já foi feito antes da volta de Cristo, certo? Então, se você solicitar a revista gratuita Verdades para o Tempo do Fim, ali você vai ter um estudo sobre a doutrina do juízo, amigo Antônio, em que você vai estudar as 3 fases do juízo, que acontece antes da volta de Cristo e que diz respeito à humanidade, aos justos de Deus, o julgamento por ocasião do milênio, que diz respeito aos maus e aos anjos, e o julgamento depois do milênio. Então peça a sua revista agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim, no e-mail namiradaverdade@novotempo.org.br, e com certeza você vai poder se aprofundar mais nesse assunto e você vai ficar contente com as boas notícias do juízo. O juízo não existe para condenar os justos, mas para que Deus mostre perante o universo qual justo realmente o aceitou de coração. Ok, professor, muito bem. E eu só queria reforçar, para você pedir o nosso curso bíblico, é mais fácil você pedir através do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, porque ali já tem um formulário para você preencher todos os dados necessários para chegar aí na sua casa, tá bom? Bom, a próxima pergunta, esse SMS que não para de chegar, viu, professor? Opa! O telefone aqui hoje está tremendo o tempo todo. Nós já recebemos mais de 100 perguntas aí, só através do nosso SMS. A gente queria colocar todas, mas a gente não tem tempo para isso. Mas olha só, como nós começamos a falar sobre o sábado hoje, quem mandou essa pergunta, deixa eu ver quem foi a Luana de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte: como guardar o sábado, já que eu nunca obedeci esse mandamento? O que fazer e o que não fazer? Por exemplo, eu posso ir a um aniversário no dia de sábado? Professor, como que a gente pode guardar o sábado? Essa é uma excelente oportunidade para a gente falar para o nosso telespectador que de repente nunca guardou o sábado. Como a Bíblia nos ensina a guardar o sábado? Olha, essa pergunta da Luana, né? Isso, Luana. Luana, a sua pergunta revela, Luana, a sua sinceridade e o seu desejo de fazer a vontade de Deus, né? E com muita satisfação nós vamos lhe mostrar na Bíblia agora algumas dicas para nós guardarmos o sábado de maneira agradável. Antes é importante dizermos o seguinte, apresentarmos o porquê da observância do sábado. Ao você guardar o sábado, você não vai comprar a sua salvação. Esse é um primeiro ponto importante. Nós não compramos a salvação de Deus pela obediência à lei, né? De acordo com Romanos 5, versículo 1, nós somos perdoados por Deus através da fé em Jesus Cristo. Agora, a pessoa que é perdoada por Jesus Cristo, ela se torna uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17. E essa nova criatura, é claro que ela vai manifestar na sua conduta um estilo de vida que condiga com a vontade de Deus. E a observância do sábado faz parte do estilo de vida dos salvos. Se você ler, por exemplo, Apocalipse 14, versículo 12, aqui mostra que a obediência aos mandamentos, mesmo a obediência não tendo uma função salvífica, porque não existe salvação por obras, a obediência faz parte do estilo de vida dos salvos, mesmo que os salvos tenham um tropeço aqui, um tropeço ali, mas tem que ir crescendo, tem que ir melhorando, né? E Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Na Bíblia, santo é toda pessoa crente que aceita Cristo como Salvador. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, aqui diz que os filhos de Deus, além da fé em Jesus, eles têm a obediência como parte do seu estilo de vida. Então, por isso que Deus quer que você observe o sábado. Deus estabeleceu o sábado, de acordo com Gênesis 2, 1 a 3, na criação. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, Ele separou o 7º dia, quando Ele cessou suas atividades, e Ele passou aquele dia de 24 horas num íntimo relacionamento de amor e companheirismo com Adão e Eva. Isso significa
que Deus quer passar também esse período de 24 horas com você. E aqui em Êxodo 28 a 11 nós já obtemos as primeiras dicas para nós observarmos o sábado da forma correta. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja, não é o sábado do judeu, é o sábado do Senhor teu Deus. Não é o sábado do adventista, o 7º dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então Deus pede que no sábado nós não façamos nenhum trabalho secular que desvie a nossa atenção daquele íntimo relacionamento de companheirismo com o Deus Criador no dia de sábado. O sábado é um lembrete semanal de que você e eu não estamos neste mundo por acaso, mas porque um Deus nos criou e nos criou com um propósito, um Deus Criador. O sábado nos mostra que a teoria do macroevolucionismo não é verdadeira, porque o sábado nos relembra que existe um Criador e não que este mundo evoluiu do acaso. E além de não trabalhar no sábado, a Bíblia dá outras dicas. Por exemplo, uma forma legal, amiga, de você observar o sábado é você seguir essa dica de Paulo em Atos 16:13. Aqui o apóstolo Paulo está guardando um sábado num território romano, não era um território judaico, ou seja, tem uns indivíduos aí que dizem que Paulo guardava o sábado só porque era judeu. Isso é conversa furada, né? Com todo respeito, isso não tem base bíblica para isso. Ele guardava o sábado porque ele queria fazer a vontade de Deus, sim. E aí você vai para Atos 16:13 e diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha que coisa legal. O apóstolo Paulo no sábado foi para um lugar em meio à natureza, perto de um riacho, para que ao ouvir o som da natureza ele pudesse ouvir o som da voz do seu Deus Criador. Então que coisa boa seria se no sábado, Luana, você separasse o sábado para não trabalhar nas atividades seculares, nem nas atividades domésticas, e fosse em meio à natureza fazer um lindo e saboroso piquenique com seus queridos, ler um trecho bíblico, meditar no amor de Deus por você, descansar. Por exemplo, em Lucas 4,16, vemos que Cristo gostava de ir à igreja aos sábados, na sinagoga. E em Lucas 4,31 percebemos que ele gostava de ler as escrituras do sábado. Então o sábado é um dia para você fazer isso. Ir adorar a Deus na igreja, fazer um bom piquenique, ler a Bíblia, fazer obras de caridade como Cristo fazia, que lemos em Mateus capítulo 12. Então tem muitas dicas maravilhosas para guardarmos o sábado de maneira agradável. E eu queria fazer um convite para você, Luana. E para você que é telespectador que está acompanhando Na Mira da Verdade e você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo. Eu queria, no bom sentido, lhe desafiar a guardar um sábado seguindo essas dicas que eu lhe dei aqui na Bíblia. Observe o sábado e depois escreva para o programa Na Mira da Verdade, nos dizendo como foi a sua experiência. Vamos fazer o seguinte, professor. Vamos lá, Tito. Você lançou o desafio. Vamos fazer o seguinte, eu sei que tem milhões de pessoas que estão nos assistindo que talvez nunca tenha guardado um sábado. Nunca tenham desfrutado, né, dessa bênção. E muitas vezes talvez não tenha sentido o desejo como está sentindo agora, vendo o programa, vendo o que a Bíblia fala, e sentindo o desejo de fazer uma experiência. Vamos desafiar a fazer uma experiência. Vamos lá, Tito. Sábado. O sábado, de acordo com a Bíblia, começa no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. A gente pode explicar isso num outro momento para você. Mas faça um teste. Tente guardar um sábado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E depois aproveita e manda a sua experiência para a gente. A gente pode comentar aqui no programa, professor. Claro, vai ser uma bênção. É uma oportunidade que nós estamos dando aqui para as pessoas que de repente nunca guardaram. Faça um teste e veja se você não vai se sentir bem guardando. Ore ao Senhor, fala: Senhor, eu queria fazer um teste. Eu nunca fiz isso, mas eu queria fazer um teste.
e eu queria sentir a tua presença perto de mim. Eu tenho certeza que Deus vai estar bem perto de você, é ou não é, professor? Com certeza. E vamos fazer uma coisa, Tito, se você topar. Sim. Vamos gravar um videozinho para o Twitchcasting, para o Twitchcam, e vamos gravar dando dicas de como guardar o sábado. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, no nosso Twitter, na sexta-feira, ao pôr do sol, nós vamos postar um videozinho falando sobre o sábado. Maravilha. Como guardar o sábado. Como guardar o sábado de maneira agradável. Na mira da verdade, tá bom, professor? Ótimo. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom, já tá marcado aí, hein? Esse é um desafio não, é um incentivo para você fazer o teste de guardar um sábado e ver o que isso pode ajudar na sua vida, tá? Bom, a próxima pergunta aqui, professor, olha, nós já recebemos quase 200 SMS aqui só no programa de hoje, viu, professor? Que benção. O negócio está bombando, mas eu tenho que colocar aqui uma pergunta do nosso blog, que as pessoas estão entrando aí pela internet e mandando suas perguntas aqui. O Guilherme Mateus, ele é de Toledo, no Paraná, ele mandou uma pergunta pra gente interessante. Ele até pede para mandar um abraço para a avó Ernestina e a mãe Sônia, que acompanha o programa, não perde um programa na Mira da Verdade. E a pergunta que ele faz é a seguinte: professor Leandro Quadros, vamos ver como é que você dá essa resposta aí. Se o Espírito Santo é o nosso intercessor, para onde ele irá quando nós estivermos no céu? Se não precisaremos mais dele para falarmos com Deus. Se o Espírito Santo é o nosso intercessor, quando nós estivermos no céu, aonde vai o Espírito Santo? Se a gente não vai precisar mais dele. Veja bem, querido amigo, ali Romanos capítulo 8, né, já vai lhe explicar em que sentido o Espírito Santo é intercessor. Romanos 8, 26 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Tanto Cristo como o Espírito Santo são intercessores. Quando você lê 1 João 2, 1 e 2, ali é dito que Cristo é o nosso advogado. Só que Cristo é o nosso intercessor no sentido de nos garantir, com sua presença no céu, o nosso perdão. Já o Espírito Santo é nosso intercessor no sentido de nos ajudarmos a orarmos corretamente. Diríamos assim, a adaptar, a editar a nossa linguagem da oração para que ela chegue a Deus. Mas isso em nada vai afetar a presença dele no céu, porque ele é o nosso intercessor aqui na terra, para que nós possamos orar corretamente a Deus. Agora, quando o pecado terminar e nós estivermos no céu, nós não vamos precisar da intercessão dele. Por quê? Porque nós não vamos mais orar a Deus, nós vamos estar com Deus o quê? Conversando face a face. E com certeza o Espírito Santo voltará para o céu. Hoje ele está aqui conosco. Como diz João 14, né, em João 14, 16, Cristo enviou esse outro Consolador para acompanhar a humanidade até o tempo do fim. Agora, quando o pecado terminar e todos estivermos no reino de Deus, o reino eterno e de justiça, o Espírito Santo estará conosco novamente. Não vai precisar nos ajudar a orarmos, porque nós, de acordo com Apocalipse 22, verso 4, veremos a Deus face a face. Então vamos falar com Deus face a face, teremos o nosso cérebro transformado, expressaremos nossas ideias com perfeição, não precisaremos da intercessão mais dele nesse sentido. Mas ele continuará existindo com toda certeza. Só a função dele é que irá mudar. Ok, professor. Falando sobre Trindade, agora pelo Twitter, nós temos aqui muitas pessoas que estão acompanhando o programa. E essa pergunta do Hanosh, que está sempre acompanhando a gente aqui, ele faz o seguinte: não consigo entender a Trindade. O Filho, Yeshua, Filho de Deus, gerado pelo Eterno, pode ser autoexistente? Como é que é isso daí, professor? Jesus Cristo, gerado por Deus, pode ser existente? Como entender a Trindade? Esse querido irmão, o Hanosh, né? Isso. Ele é um judeu messiânico que constantemente acompanha na Mira da Verdade. Eu quero mandar um abraço a você, meu irmão. É muito bom saber que você e outros irmãos judeus, né, também acompanham na Mira da Verdade conosco. É muito importante, eu queria até orientar para você, irmão Hanosh, um livro para você ler sobre esse assunto da Trindade, que vai ser muito útil. Antes de eu lhe dar uma explicação, o livro se intitula A Trindade.
Ele foi publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira, né? Você pode acessar o site da cpb, né, .com.br ou ligar para 0800, deixa eu me lembrar, 0800 979 0606. Então, se você acessar esse site ou telefonar para esse número, você vai poder adquirir o livro A Trindade, que ele explica, além da doutrina, aquilo que podemos entender da doutrina, ele explica os textos aparentemente difíceis. Por exemplo, quando você lê no Salmo 2, verso 7 ali, que Cristo foi gerado, esse termo você precisa entender à luz das Escrituras. Ali significa não que Cristo foi gerado no sentido de ser criado, mas o termo ali significa que ele foi entronizado. Então o termo gerar muitas vezes se refere à entronização de Cristo e não à sua origem. E eu vou dar alguns textos aqui rapidamente, irmão Hanosh, para lhe ajudar. Tá? Então, por exemplo, esse livro A Trindade vai lhe ajudar a entender o que a Bíblia afirma quando Cristo... O que a Bíblia quer dizer quando afirma que Cristo é unigênito, primogênito, gerado, filho? São terminologias que na nossa língua portuguesa tem um significado. Agora, na terminologia hebraica tem outro significado totalmente diferente. Então eu recomendo a leitura desse livro, tá? A Trindade. Apesar que no livro Na Mira da Verdade, que eu escrevi, eu também abordo algumas coisas, mas especialmente esse livro A Trindade, né, você vai ter uma explicação mais detalhada. Agora, que Cristo não teve origem, que Cristo é eterno, nós percebemos em vários textos da Bíblia. Por exemplo, se você ler Isaías 44:6 e comparar com Apocalipse 1:17, você vai ter aqui uma revelação muito interessante. Em Isaías 44:6, o Deus Yahvé do Antigo Testamento afirmou o seguinte: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Somente um ser eterno pode afirmar isso. E o Deus Yahvé, ou Jeová, como dizem alguns, ele afirma, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu não tenho nem princípio nem fim, eu sou eterno. Só que além do Deus Yahvé afirmar que é o primeiro e último, você vai para Apocalipse 1:17 e você percebe que Jesus Cristo fez a mesma afirmação em relação a Ele mesmo. Em Apocalipse 1:17 ele diz assim, não temas, eu, Jesus Cristo, sou o primeiro e o último. Então Cristo não foi gerado no sentido de ser criado. Você pode ir para Colossenses 2:9, lá é dito que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí você vai para João 8:57-59, comparando com Êxodo 3:14, e Cristo diz que Ele é o eu sou do Antigo Testamento. Não teve início e não terá fim. Quando a Bíblia diz que Cristo é Filho de Deus, você precisa entender, querido telespectador e amigo ouvinte, uma coisa. O termo filho, na concepção hebraica, nem sempre se refere a um ser que é criado por um pai. Eu quero lhe mostrar dois textos bíblicos que provam isso. O primeiro é João capítulo 5, versículo 18, que diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, a Jesus. Porque não somente violava o sábado, na compreensão deles, fanática, né? Mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. Quando Cristo falou que Deus era pai dele, como que os judeus entenderam essa filiação de Cristo com o pai? Eles entenderam que Cristo se fez igual ao pai, porque o termo filho significa também igualdade em essência, em natureza. E aí você vai para João 19, versículo 7, e você percebe a mesma coisa. Responderam os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Se os judeus entendessem a expressão Filho de Deus como significando simplesmente um ser criado, eles não iam querer apedrejar Cristo, eles iam dizer, esse é mais um maluco qualquer, que diz que foi um filho criado, gerado de Deus Pai, então ele é um maluco, deixa ele para lá.
Mas como eles entendiam a expressão Filho de Deus como significando igualdade com Deus, então eles queriam apedrejar Cristo por blasfêmia. Então, querido irmão Hanoshi e queridos outros amigos, irmãos, testemunhas de Jeová que nos acompanham, Cristo é Filho de Deus no sentido de ser igual a Deus. Deus utilizou esse termo filho para nós entendermos um pouquinho o relacionamento entre as três pessoas da divindade. Agora, Cristo não pode ser filho no sentido de ser gerado, porque de acordo com Apocalipse 1,17, ele é o primeiro e o último. Tenha certeza disso. A divindade de Cristo é muito importante para nós. Porque se quem morreu na cruz por você foi só uma criatura, então nós continuamos perdidos. Agora, se quem morreu na cruz foi o próprio Deus, aí sim, um verdadeiro sacrifício foi oferecido para pagar a sua e a minha dívida para com a lei de Deus. Ok, professor, a gente tem 2 minutinhos só para acabar o programa, mas eu queria mandar um abraço para o pessoal do Twitter, o Michael Moraes, o Alexandre, o Fernando, o Alisson Henrique, o Giancarlo, a Simone que acompanha a gente, o Fernando, o Cauê. Deixa eu ver quem mais que está aqui, o Joy Espólito, o Hanoshi que acabou de deixar sua pergunta aí, o Elvis Cunha, o Charles Field, o Magno Gomes, muita gente que está acompanhando a gente aqui e a Kelly Dias. E eu queria colocar a pergunta da Kelly Dias para a gente encerrar o nosso programa. Vamos lá. Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Por que que Jesus permitiu que ele se enforcasse? Se Deus é onisciente, se Jesus era onisciente, ele sabia que um deles iria traí-lo e queria se enforcá-lo. Ou será que quando Jesus esteve na terra aqui, ele perdeu a sua onisciência? Como é que é essa pergunta aí para a gente terminar aqui o programa, professor? Quer ver uma coisa? Cristo não deixou de ser onisciente, só que quando Cristo esteve na terra, ele não fez uso para si próprio dos seus atributos divinos. Agora, se Cristo sabia que Judas iria pecar, por que que ele permitiu que ele se enforcasse? Pelo seguinte, minha amiga Kelly, a onisciência de Deus não interfere no livre-arbítrio humano. Deus é onisciente, só que Deus, na sua onisciência, ele respeita as escolhas do indivíduo. Por exemplo, em Jeremias 21:8, Deus fala assim: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E em Mateus 7:13-14, Cristo afirma que há o caminho estreito e o caminho largo que leva à perdição e que cada um deve escolher. Então, Cristo sabia que Judas se perderia, ele sabia. Agora, a onisciência de Cristo, a onisciência de Deus não foi causativa. A onisciência de Deus não causa os acontecimentos. Se fosse assim, então Deus causou até a existência do próprio diabo, para ser diabo, entende? Então, a onisciência de Deus não causa os acontecimentos trágicos. Ok, professor, encerramos mais um programa na Mira da Verdade. Eu queria, antes de dar um tchau para você, dedicar esse programa para uma pessoa muito especial. Chama-se senhor Samuel Valado. Esse senhor trabalhou aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo por muitos anos. Ele é do Rio de Janeiro, ele acompanha o programa na Mira da Verdade todo o tempo. E eu queria mandar um abraço todo especial e dedicar esse programa a ele que é fã de carteirinha do Na Mira da Verdade e acompanha todo o nosso trabalho aqui na Novo Tempo. Viu, professor? Eu me recordo, irmão Samuel Valado, que Deus lhe abençoe ricamente, meu irmão. Faz anos que eu não lhe vejo, né? Eu estava em Friburgo. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente o seu pioneirismo e a sua dedicação na obra de Deus. É isso aí, um abraço, professor, e a gente se encontra quinta-feira pelo Twitchcasting, às 2h da tarde, ao vivo, tá ok? Exatamente. Um abraço, Tito, um abraço, amigo da Rádio Novo Tempo, um abraço, querido telespectador, e lembre-se sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, unicamente a palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. E não se esqueça, a sua pergunta neste programa sempre vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!